Fala pessoal, No Brain, No Game, o novo podcast. A gente está com episódio inaugural. Eu sou o Ciro Maldonado. Eu sou a parte No Game do negócio. E agora a Alexandra e a Cirlei vão se apresentar aqui para a gente começar esse papo. Vamos lá, gente. Olá, prazer. Meu nome é Cirlei Grisielli. Eu sou psicóloga e psicanalista e a gente está hoje aqui iniciando esse novo projeto com muita coisa nova, com muito assunto gostoso para trazer e eu espero que vocês gostem. Vocês viram que a gente vai dar muita risada, né? Pelo jeito desse novo episódio aqui. Meu nome é Alexandra Freire de Mello, eu sou psicóloga, atuo na área clínica, na área esportiva, na área de saúde sexual também. Sou ciclista, sou corredora e a gente vai trazer muita coisa legal para vocês, tudo que envolve saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, esporte, tudo que a gente precisa na vida. Espero que seja bem divertido. Estamos nessa expectativa, né? É. Então, tem que ser. Vai ter que ser divertido. Bora. Vamos ver o que dá. Como que é aquele negócio que você mandou, aquela figurinha que você mandou lá? Eu adoro que quando falo bora e a pessoa isso, também fala. E a pessoa bora. E bora mesmo. Bora né? junto. Então, vamos lá. Queria saber aí, né? Qual foi a ideia, né? Como chegou essa conclusão de começar o podcast? Como que... 2 taças de vinho. A gente tem uma história, né, sobre o início desse projeto, né? Nós fomos convidadas por você para participar do seu podcast Conteador. Uhum. E nós estávamos nos preparando para o seu podcast e saímos para tomar um vinho. E ali, depois de 2 taças de vinho, a criatividade chegou assim com tudo. E a gente começou a sonhar com o nosso podcast também, Sim. né? Então, esse projeto nasceu ali e depois a gente foi sóbrias, aprimorando a ideia. Exatamente. É que no seu podcast a gente levou um tema mais sério, né? A gente falou sobre Setembro Amarelo, né? E aí dali a gente falou, poxa, mas é tanta coisa que engloba a questão de saúde mental. E as pessoas associam muito saúde mental com problema, dor, depressão, ansiedade. A gente fala, gente, saúde mental não é só isso, é um Exato. universo muito grande, né? De muitos assuntos e possibilidades, né? E temas para a organização geral da vida, né? E aí a gente falou, e por que a gente não cria um próprio, né? E a gente adorou fazer o podcast com você. E a gente falou, nossa, que criativo, né? Conteador. Será que ele tomou vinho também? No dia que ele criou o nome dele, eu falei, pô, vamos fazer o nosso. E como a gente pensou em trazer a proposta, principalmente, do esporte como um grande aliado à saúde mental, e aí surgiu o tema No Brain, No Game, porque a gente sempre ouve a frase, né? No pain. Se não tiver dor, não há ganho. E a gente quer desmistificar isso. A gente não precisa Exato. sofrer, né, para ganhar. Uhum. E aí a gente pensou e falou, nossa, sem saúde mental, a Exato. gente não conquista nada na vida, E foi né? uma fala sua no dia do vinho, né? A Ale Ai, falou, que medo. O que você vai falar? Não, a Ale falou assim, poxa, mas por que só setembro, né? Porque o nosso convite foi para o Setembro Amarelo, né? Então, a Ale, por que falar de saúde mental só em setembro, né? Então, vamos fazer um podcast para falar de saúde mental. E como a gente tem aí a atividade física em comum, Cirlei, vamos falar de saúde mental com atividade física? Aí eu falei, tô dentro. Ela falou, bora. Aí eu falei, boro. Aí mandamos pro Ciro. Exato, Bora, Ciro. Já tô exato. com roupa de ir. Então vamos. E, a né? gente, e aí a gente fez um trocadilho, né? Com o No Pain, No Gain, né? Exato. Aí nós criamos o No Brain, No Gain. Com a ajuda do IA, Claro. nosso assistente maravilhoso. O IA Brain, muito bem, né? É Brain verdade. é pensamento,
ideia. O brain é cérebro. cérebro. Uhum. Cérebro. É. Certo. Você sabe que as pessoas confundem muito, né? Cérebro e mente. São coisas diferentes, Sim. né? O que a gente vê ali na foto do nosso logo é o cérebro, Uhum. né? Então, é uma coisa assim, visível. Eu faço uma É um tomografia, né? Eu faço uma ressonância, eu vejo esse órgão. E mente já é coisa de político, né? Sim. Ó, mas a nossa mente mente. Muito. A nossa muito. mente muito. Uhum. A mente, ela é abstrata, é o que Ela é uma funciona ali estrutura, né? Uma dentro. estrutura psíquica. Ela É. não é vista, ela não é palpável, né? Mas ela habita o nosso cérebro. Exato. Ela precisa do cérebro para O existir. cérebro é ali A a caixa, caixinha ali, a ó. caixinha. O que acontece dentro daquela caixinha Exato. é a nossa mente, os pensamentos, A né? atenção, a memória, fica tudo ali fica na tudo mente, nessa guardadinho. estrutura psíquica. Legal, né? O Setembro Amarelo, ele traz é um negócio um pouco mais tenso, né? Uma coisa mais pesada. mais pesada, mais séria, né? Então, Importantíssimo, legal. porém tem um nível de tensão mesmo, sim, né? é legal trazer esse tema o resto do ano, né? Para que tenha, Exato. para que a gente veja outro sentido, né? Exato, era o que nós estávamos conversando ali antes de iniciarmos, né, Ciro? A atividade física, ela não pode entrar só como uma forma de tratamento, né? Então, eu adoeci ou eu vou colocar a atividade física. Não, né? A atividade física, assim como a gente cuida do nosso corpo, tem as UBSs, né, do SUS, que trabalham promoção de saúde, né, que trabalham prevenção. A saúde mental é a mesma coisa. Então, nós temos que usar a atividade física para promover saúde e para prevenir doenças também, assim como nós fazemos com o nosso corpo, né? Então, Outubro Rosa, né? Câncer de mama, é o mês que mais é efetuado o exame, a mamografia no SUS, né? Então, é isso, é promover saúde. Essa é a nossa ideia, esse foi o nosso objetivo com a criação do E podcast. agora a gente está no Novembro Azul, que fala do câncer de Exato. próstata. Em janeiro a gente já Janeiro começa branco. o ano com Janeiro Branco, é uma temática também muito legal em relação à saúde mental. Mas aí a gente guarda para falar Guarda, lá, porque é muito bonita a temática do Janeiro Branco. E falar de saúde mental é o ano inteiro. A gente não tem uma mentalidade preventiva, né? O brasileiro, o ser humano, né? Ele tem aquela mentalidade de eu vou cuidar depois que der adoece. ruim, né? Que Depois que adoece, adoece. né? Ninguém chega numa terapia e vai falar, vim fazer terapia preventivamente, Uhum. né? Não. Eu tenho problema, mas eu quero estar aqui, né? Pode até mudar isso depois, né? Ele chega porque ele está no fundo de um poço e depois que ele se estabiliza, ele mantém a Ele faz a terapia na vida dele, uma manutenção ali. manutenção, né? E ele traz realmente o dia a dia, porque ele entendeu que cuidar da saúde mental faz parte do dia a dia, Exato. né? Eu não preciso só lá tratar um problema, né? Mas eu posso levar o meu dia a dia para dentro da minha terapia, né? Como uma manutenção mesmo, né? Igual a gente às vezes faz com o carro. Exato. Manutenção preventiva do carro. Vou colocar um carro na estrada sem fazer uma manutenção preventiva, as chances de eu ter um problema é muito maior, né? De não Exatamente. chegar no meu destino, ter muitas intercorrências no meio do caminho, né? Então a saúde mental ela tem que começar a ser pensada da mesma forma. Por isso que a gente criou o podcast, né? Para fazer o sentido inverso do cuidado com a saúde mental. Não né? não é só consertar, né? Não é. Manter, prevenir, né? Porque a saúde mental você encaixa na questão de bem-estar, qualidade de vida, desenvolvimento profissional, relações humanas, comunicação. A saúde mental ela está inserida em muitas áreas. Então a gente precisa sair só um pouquinho de falar de depressão, de ansiedade, do consertar, para a gente poder expandir mais o olhar da saúde mental, Sim. né? É interessante, Ciro, que a gente não ouvia falar de saúde mental antigamente, né? Então, assim, eu não me lembro da minha mãe falando sobre saúde mental pra gente, eu não me lembro da minha avó falando de saúde mental. Então, esse é um tema que surgiu por causa desse trabalho preventivo que não foi feito, né? Então, as pessoas começaram a adoecer, que até nós falamos isso no seu podcast, né? Do recorde de pessoas afastadas
afastadas do trabalho por causa de depressão, o Brasil bateu um recorde na última década. Então, exatamente por causa das pessoas começarem a adoecer, é que esse tema saúde mental começou a tomar conta, né, da mídia, das famílias, né? Então, hoje a gente vê pessoas que chegam ali na terapia e que já têm ali um conhecimento do que está acontecendo com ela. Tem pessoas que já sabem falar de traumas, né? Às vezes a gente nem precisa ali fazer aquela regressão com a história da pessoa. A pessoa já chega ali falando do que aconteceu, do que aquilo pode ter feito mal para ela, e pode ter adoecido ela. Então, é um tema que está em alta, né? E isso é muito bom, porque quanto mais conhecimento as pessoas buscarem, mais elas vão se autoconhecer e praticar o autocuidado. Uhum. Vocês acham que as pessoas estão adoecendo mais? Sabe aquela coisa de antes ninguém falava, ninguém É, entendia como isso. doença, É, né? é. Vocês acham que é por aí? Eu acho que, assim, tem os dois cenários. Infelizmente, as pessoas estão adoecendo mais, até por causa do uso de redes sociais, jogos, né, as bets da vida. Então, assim, existe sim um boom de adoecimento mental, Você acabou com a nossa principalmente. chance de ter um patrocinador de bet aqui. É, Mas beleza. tudo bem, segue o Continua, jogo. continua. E principalmente depois da pandemia, Exato. né? Então, existe esses pontos chaves onde existiu, sim, um aceleramento no adoecimento, um aumento no adoecimento. Mas como a Cirlei falou, a busca também por informação, as pessoas meio que aquela coisa saíram do armário Exato. e passaram a buscar muito Exato. mais ajuda psicológica. Então, Uhum. parece que, nossa, aumentou o número de pessoas que estão procurando ajuda, né? Então, existe sim um aumento dos fatores de adoecimento e também a população mais preparada e Exato. informada para buscar Na ajuda, questão do né? autoconhecimento, né? Então, assim, Sim. poxa, eu não tô bem, né? Eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda. Então, é isso, né? Então, eu concordo com a Lê. Aumentou, sim, né? Principalmente a pandemia, né? Desencadeou, mas isso não é decorrente só da pandemia, porque esse recorde do Brasil foi nos últimos 10 anos. Uhum. A pandemia a gente tem 5 anos, né? Então, a gente já vinha em uma crescente, né? Então, teve o advento, né, da pandemia e a questão do autoconhecimento, né? Então, como a Lê falou, as pessoas, elas identificam e elas procuram A ajuda. pandemia foi um marco porque foi ali que as pessoas passaram a falar mais de saúde mental. Então, o que vinha acontecendo, né, bem antes da pandemia, na pandemia as pessoas falaram: Meu Deus, o que está acontecendo? Né? E aí eram lives, Sim, né, muitas lives. A pessoa lidando com a questão do medo da morte mesmo, real, e perdendo de fato, e Uhum. tendo que lidar com luto, com confinamento, exato, né? Ale. E a organização da vida, porque de repente eu tinha liberdade. Perdendo aqueles mecanismos de fuga, né? Então, eu tenho um Sim, problema em até o próprio casa. esporte. Exato, era A isso que gente eu não ia podia falar. treinar ao Exato. ar Então, a livre, pessoa, ela tinha né? um problema em casa, mas ela tinha uma fuga. Então, ela ia praticar esporte, ela fugia para o trabalho, né? Então, Uhum. tô com um problema com a minha família. Eu vou trabalhar e chego em casa às 11 horas da noite, meia-noite, para sair no outro dia às 6 horas da manhã. Então, o brasileiro tinha uma fuga. O Ia pra confinamento. academia, ia pro show, né? Exato. Tinha vida social, Exato. O ciclismo, a pandemia colocou as pessoas de frente com o problema. Não tem mais para onde fugir. Né? Trabalho, home office, atividade física, não podia. Nós não podíamos sair, a gente não podia ir para as academias foram fechadas, o prédio onde eu atendia foi fechado, a gente não podia nem trabalhar, fazer a psicoterapia. E eu me lembro que nessa época da pandemia, não eram todos os PCs que podiam atender online. A gente tinha um cadastro e uma autorização para atender do online. Conselho E os Regional de exato, Psicologia.
Isso. E para nós atendermos online, só com essa autorização e em casos específicos. Então, se o nosso paciente mudasse para o exterior, estivesse viajando ou tivesse adoecido, né? E aí, quando chega, então, a pandemia, que os consultórios são fechados, como é que a gente faz, né? E quem não tinha anteriormente, eu já tinha, mas e quem não tinha anteriormente essa autorização? E aí começa-se, então, uma discussão no conselho. E aí? E aí liberaram. Não precisava mais dessa autorização e foi autorizados os atendimentos online. Mas isso não foi de uma hora para outra, foi depois que a pandemia estava explodindo mesmo, né? Então, consultórios fechados, academia fechada, hospitais fechados. Só atendia Covid, né? A Exato, maioria. Então, assim, isso exato. fez as pessoas entrarem mais forçadamente em contato com os desconfortos emocionais. Eu tenho uma amiga que ela é advogada, ela falou que foi a época que ela mais trabalhou fazendo divórcio. Olha que Caramba. triste. Porque o que estava ruim ficou pior, Uhum. né? Então, por não ter mais essas rotas de fugas, né? fuga, Sim. eu tinha que encarar aquele relacionamento já falido, né? Então, muitas coisas aconteceram ali dentro do período de pandemia que não tinha como a gente não olhar para as questões da organização psicológica, né? E é isso que a gente depois foi mantendo ao longo dos anos até hoje, e a população mais atenta, né? Que existe aqui emoção, pensamento, né? Distorções da realidade, como a gente brincou agora, a mente mente, Uhum. né? E aí as pessoas foram falando, opa, né? Vamos cuidar disso daqui, porque não tem outro caminho, né? Exato. Agora voltando nos planos aqui do podcast, né? Muito bom isso daqui que vocês falaram, porque a ideia é deixar leve o assunto e trazer quanto mais pessoas ouvirem isso, melhor, né? Porque tem essa parte da prevenção, essa parte da manutenção que é muito E a importante. ideia é a gente trazer convidados de Sim. áreas diversas, Uhum. né? Era isso que eu ia perguntar sobre convidados mesmo, né? Que tipo de profissionais vocês pensam em trazer? Contadores. Contadores. A gente tem alguns projetos, né? Quando a gente fala do estilo de vida saudável, da influência do estilo de vida saudável na saúde mental, a gente não fala só de atividade física, né? A gente fala da alimentação também. Então, a gente tem uns projetos, né? De falar sobre alimentação com uma nutricionista. A gente pode falar de empreendedorismo, Sim, do né? Que impacto, né, da vida financeira na saúde mental. saúde financeira, Aham. exatamente. A questão é de você poder também empreender e trabalhar esses medos do empreendedorismo, o desenvolvimento profissional. A gente pode trazer um profissional de RH, né, para Uhum. falar sobre carreira, né, várias áreas da vida. E a gente pode trazer um neurologista para a gente falar sobre a importância do sono, né, que a gente não tem ideia, né, da Exato. importância que tem o sono na vida de uma pessoa, né? E quando a gente fala no pain, né, no gain, tem gente que acha que dormir está perdendo tempo, né? Então, assim, dormir pouco era visto como, meu Deus, né? Eu estou ganhando tempo se eu durmo Uhum. pouco. E a gente precisa entender que é o contrário. Para você se manter produtivo, você tem que dormir bem, né? E as pessoas viciadas em medicação para poder dormir, depois para poder acordar. Então, a gente pode trazer um psiquiatra, né? Nossa, acho que é uma lista de convidados, bastante coisa, né? muita coisa, Sim. muita Os coisa. atletas mesmo, né? O pessoal que vocês Os convivem lá. próprios Exato. Agora, uma atletas. coisa que eu vou perguntar para todos os nossos convidados é se eles fazem atividade física e terapia. Todos os nossos convidados vão responder essa Aí pergunta, eles não né? vão aceitar o É. convite. Ou então Os que não começa já. fazem. Ou então Começa começa já. já. É verdade, é verdade. Mas aí, bom,
Dependendo se o convidado já assistir antes, fica meio que- Ele já vai começar a fazer, porque daí ele É, sabe que no verdade. dia dele ele vai ser interrogado. Porque a atividade física, ela geralmente aparece na nossa vida por causa de um problema. A não ser que você, desde pequenininho, desde criança, foi muito incentivado a estar no meio esportivo. Então, é aquela criança que faz futebol, que faz Muay dança, Thai, Muay Jiu-Jitsu. Thai, natação. Não é só a aula de educação física na escola. Não. Ele tem atividades extracurriculares voltadas ao esporte. Ou tem ali na família modelos que também aderem ao esporte. Aí tem essa linha. E tem a linha que a pessoa nunca teve contato com o esporte. E ela precisa, na vida adulta, né, geralmente, começar por uma questão de doença Uhum. física, né? E aí ela tem que começar. Foi assim que quando eu conheci o meu marido, né? Eu era casada há 12 anos com outra pessoa, um casamento muito ruim. Aí me divorciei e conheci meu marido atual, que é uma pessoa muito legal. Você conhece, É verdade. né? Ele É é verdade. muito legal. Só que ele tava com a saúde, cara, muito ruim. Muito ruim. Aí eu falei, mano, agora que eu conheci alguém legal, essa pessoa tá prestes a bater as botas aqui. O médico do trabalho, pra você ter uma ideia, proibiu ele de viajar visitando fornecedores, porque ele não conseguia tirar sangue. É? É, não vinha. O nível de colesterol, triglicérides dele era tão alterado que os medidores no Eita. exame era muito ruim, você não tem ideia. Não era muito. O médico proibiu, porque ele era uma bomba relógio para a Uhum. empresa. Aí eu falei, mas agora eu conheci alguém legal? Tá, Tá aí, vou tá ficar vivo. estragado. Vai estragar, vai estragar. E ele tomou um baita susto quando o médico proibiu ele de trabalhar. E aí ele foi buscar ajuda, mas isso ele já tinha 40 e poucos anos. E aí que a gente já estava junto e falou assim, não, então vamos junto, bora, né? E aquela coisa de começar com uma caminhada, Uhum. né? Começar do começo. E aí a gente foi um dia caminhar numa corrida de rua. A gente se inscreveu para uma caminhada junto com os tiozinhos lá, 70 a mais, e nós lá achando que estava arrasando. E aí ele viu o pessoal tudo correndo. E ele falou: Nossa, ele falou: o ano que vem eu quero estar ali, não aqui. Mas não chegou o ano que vem, né? Depois de alguns meses, a gente já foi atrás de assessoria, né? De como corre, como começa, né? Uhum. Porque a gente corria, Ciro, com tênis. Ele corria com tênis, acho que era de trilha. E o meu tênis tinha um furo em cima do dedão, assim. Porque a gente não tinha o hábito Uhum. de usar tênis, não tinha esses acessórios, esses Então, seu equipamentos. hábito veio daí também. Eu já tinha feito antes e tinha me afastado do esporte. Mas eu sou aquela criança que fez esporte desde pequenininha, né? E aí, justo quando eu conheci ele, eu não estava praticando esporte, foi uma janela. E aí foi legal que a gente retomou juntos, né? E aí hoje ele é ultramaratonista, ele é ciclista de longa distância, né? Ele está mais atento com essa questão do autocuidado. É um exemplo de saúde, de disciplina, de alimentação. Ele se dedica. Não, é um É exemplo, diferente. é um exemplo, um né? exemplo, Para mim ele é um exemplo. Às vezes já aconteceu da gente sair para pedalar e a gente passar por ele na Anchieta. Acho que a gente estava indo para EV e ele correndo na Anchieta. Eu participei de uma ultramaratona agora, acho que uns 15 dias atrás. Eram 75 quilômetros, mas nós fizemos em 8 pessoas, né? Então, das 8 pessoas, cada uma fez um trajeto para completar os 75 quilômetros. O Carlinhos fez ele e mais 2. Eles fizeram em 3 os 75 quilômetros, né? Então, sim, o Carlinhos é um exemplo, né? Vira e mexe, a gente tá lá tomando café no Bem Barato, ele passa ali correndo. É muito legal, é muito legal. Mas o que eu quero dizer? Aprendeu a cuidar por meio depois de uma dor. Que geralmente as pessoas buscam atividade física por indicação médica, né? Porque
cansa, É. soa, Uhum. né? É desgastante, né? Muito desgastante. Então, as Leva pessoas tempo. leva tempo. Quando você está no ciclo de preparação para uma maratona, por exemplo, você fica correndo cerca de um domingo, por exemplo, um longão, você fica 3, 4 horas fora de casa e você Sim. tem família, né? E aí, como é que você faz para coordenar tudo isso? Então, quando a gente. Ó, mais um assunto aqui para a gente falar sobre gestão de tempo. Como é que eu faço caber tudo isso na minha agenda de uma pessoa comum? Sim, Que nós somos atletas amadores, a gente sim. não vive de esporte, né? A gente tem as nossas profissões, mas a gente leva o esporte muito a sério, Você né? sabe o que a Ale tocou num ponto muito interessante, Ciro, que era um tópico que eu queria entrar, né? Assim, em qual momento que nós devemos iniciar a atividade física, né? Falando de fase cronológica, né? Então, se a gente for pensar pela questão financeira, né? Então, às vezes a gente começa a ir fazer uma atividade física, porque, abrindo aqui um parêntese, né? O ciclismo é caro. A corrida é caro, né? Não adianta a gente sempre fala, começa com o que você Com o tem. tênis furado. Exato, fazendo caminhada. Mas aí você quer fazer uma corrida de rua, aí você vai ver inscrição, aí você quer comprar um tênis melhor, aí você quer comprar um shorts que tem bolso para você pôr o celular. Então, assim, né? Geralmente as pessoas elas aderem a uma atividade física quando elas já têm uma renda que eu posso pagar uma academia, que eu posso comprar um tênis, né? Então, geralmente é nesse momento que as pessoas aderem a uma atividade física. Mas eu queria fazer algumas ressalvas, Ciro. Primeiro, a atividade física, ela não acontece só na academia. Né? Então, quando a gente fala de atividade física, eu não preciso estar na academia, eu não preciso ter uma assessoria. Né? Eu tenho outras formas de fazer atividade física sem um investimento alto, sem um custo alto. Então, esse é um ponto importante para a gente abordar. E o segundo ponto é quando começar, quando a gente fala de idade. Né? Quanto mais cedo eu começar, maior a probabilidade de eu prevenir doenças. Né? Então, a atividade física, ela não protege só a minha saúde mental, ela protege o meu corpo também. Os hábitos, Ciro, eles são criados lá na infância. Então, pensa em uma criança que cresce vendo os pais fazerem atividade física. Uma criança que começa a fazer atividade física cedo. A probabilidade dessa criança estar promovendo saúde para a vida adulta é muito grande. Né? Na minha casa, eu fui a primeira a treinar. Comecei a treinar dentro desse recorte que a gente falou, né? Quando a gente procura a atividade física para um tratamento, né? Então, eu fazia terapia, Ciro, com um psicólogo que era muito adepto da musculação. Ele também era da área comportamental, como a Lê. Eu era mais nova, né? Casada, acho que eu nem tinha minha última filha ainda, que já está com 15 anos. E eu fazia psicoterapia com esse psicólogo que me incentivou muito a iniciar a atividade física para tratar com transtornos emocionais. Então, a minha vida inteira eu sofri com depressão, ansiedade e transtorno de pânico. Então, eu fazia psicoterapia e ele também me incentivava na atividade física. E assim eu comecei na musculação. Aí os meus filhos viam, né? Eram pequenos, viam a mãe treinando. Um tempo depois, o marido também começou a treinar. E hoje meu marido também corre, já fez aí uma maratona. E as crianças viram os pais assim. Eles cresceram. Hoje o meu filho mais velho faz Muay Thai, faz jiu-jitsu, faz musculação. A do meio faz musculação, também já iniciou na corrida. E a mais nova, ela joga beach tênis ao ponto de participar de campeonatos e pegar pódio, né? Então é a família inteira praticando uma atividade, né? Então eles têm esse privilégio, né? De já começar ali na infância e cresceram numa família que está inserida na atividade física, né? Agora nós adultos não, né? Nós vamos quando nós temos um problema e queremos resolver. Não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela Exato. dor, vai pela É. dor. E não tem limite de idade. Isso que é legal. Tem muita gente que fala, eu tô muito velho para Não. começar.
Dr. Drauzio Varela começou com 50 anos correndo maratona. E agora a gente teve o Ironman de Kona, né? Que é o Ironman mais reconhecido do mundo. E nós tivemos uma finalista, ela tinha 80 anos. Olha que coisa linda. Ela Chega, me arrepia. começou, se eu não me engano, a nadar com 59 anos. Ela aprendeu a nadar com 59 anos. 80 anos. Ela ficou 17 horas dentro de Que uma coisa prova linda. esportiva super desafiadora, onde a pessoa tem que nadar 3,8 km. Ela pedalou 180 quilômetros e ela correu uma maratona no final, Com 80 com 80 anos. anos. Isso é muito lindo. Isso Isso muito. é E começou emocionante. cedo. Não. Não. Ela começou já na janela dos 50 anos. Você sabe que eu tenho uma paciente que ela é triatleta, né? Então, ela nada, pedala e corre. E ela também começou com 50 anos. Na nossa terapia ali, quando eu falo que eu não sei nadar e que essa é a minha maior frustração, não saber nadar, ela sempre fala, Sirley, eu comecei com 50 anos, né? E ela também compete e ela também pega pódio. É lindo, Ciro, é uma coisa assim que não tem como a gente expressar quando você está correndo ou pedalando e você vê uma pessoa de 70, 80 anos do teu lado. Eu me arrepio, eu me arrepio. Essa ultramaratona de Bertioga, que nós fizemos em 8 pessoas, nós ficamos o nosso grupo ali na chegada, esperando o nosso companheiro que fez o último percurso. E, inclusive, a Lei estava lá também. Aí nós ficamos ali esperando ele chegar para todos nós passarmos juntos na chegada. Enquanto eu estava ali esperando esse colega chegar, Ciro, você não vai acreditar, né? As pessoas dos seus 70, 75 anos fazendo os 75 quilômetros solo. Tá louco. Ciro, é inexplicável. Eu falo, olha, eu me arrepio. Tinha as paradas que a gente parava ali para tomar uma água, tomar um Gatorade. Eu me lembro de uma senhora aí que devia ter essa faixa dos 70, 60, 70 anos, que ela passou chorando. Sabe, ela passou chorando, ela só pegou uma garrafinha de coca e continuou, né? Aquilo me toca de uma forma, e depois lá na chegada ver aquelas pessoas totalmente entregue para o esporte é uma coisa inexplicável. Tem muita história ali por Inexplicável, trás, sim. né? Sim. Ao longo desses quilômetros, seja 5 quilômetros, 10, 25, maratona, ultramaratona, seja o que for, tem muita história. Se a gente for parar para pensar por que a pessoa está ali, é por alguém, ou é por ela, ou é por uma questão de saúde, uma promessa que Sim. fez, um câncer que foi O curado, que cada passo né? carrega, né? O que cada passo E essa carrega? questão, quando a gente é profissional, que pratica o esporte, quando a pessoa vem para a psicoterapia, a gente também fala sobre o esporte dentro da terapia, mas não a prática esportiva, né? Mas é isso, o que carrega cada Exato. quilômetro? Qual que é a sua... A gente usa termos do esporte na terapia. Qual que é a sua suplementação diária para você se manter ali, né, no dia a dia, dando conta dos desafios da vida? Então, muitos pacientes, os meus pacientes também começaram atividade física dentro da terapia, outros que estavam ali atividade física na gaveta, resgataram, é muito legal ver isso. E você vê aqueles que já estavam, mas criam novos desafios. Sim. Então, hoje, grande parte dos meus pacientes fazem atividade física, né? E porque eles se inspiram na gente Sim, também. E a sim. gente começa a usar o linguajar do esporte dentro da terapia e dá um outro significado. Por exemplo, você tem uma coisa muito difícil para fazer no trabalho, um projeto muito desafiador. Eu falei, mas você é maratonista. Se você foi capaz de treinar 6 meses para correr uma maratona, o que é a demanda desse projeto? Então, vamos usar os mesmos mecanismos da maratona para você trazer para o seu trabalho. E aí a gente começa a fazer esse link, né? E aí fica tudo mais interessante, parece mais prazeroso. Sim. Até na hora que ele vai praticar o esporte tem
um outro significado, Sim. que é desconfortável, viu, Ciro, fazer Sim. esporte. É, É desconfortável. A essa, gente essa, não pode romantizar Não também, é. né? Dizendo que, nossa, É eles gostoso quando acaba. Exato. Quando Eles acaba. fizeram 75 quilômetros e terminaram sorrindo? Não. Muitas pessoas chegaram chorando, né? Muitas pessoas chegaram e não conseguia baixar para tirar o tênis, né? Outros terminaram com o tênis na mão, né? Então, assim, não é só o lado romantizado do Tem esporte. dor, tem cãibra. Uma frase que eu gosto muito: cada passo conta. Cada passo, Ciro, conta uma história. Né? Então, não importa se eu tô correndo 75 quilômetros, se eu tô correndo 10, se eu tô correndo 5, ou se eu tô fazendo uma caminhada de 3, como a Lê falou. Cada passo conta, né? Conta cada passo e cada passo conta uma história. quantos anos a mulher tinha, a finalista lá? 80. 80. Do Ironman? Ela tinha 80 e começou com Eu 50. lembro na reportagem, ela começou com 59, ela aprendeu a nadar com 59. Ela começou a vida esportiva depois dos 50. Depois ainda. Achei que Depois. era lá nos 50. Não, porque eu tô com 40, eu pensei, Dá meu, eu tenho tempo. Você 10 tem 10 anos. anos? Você quer ser Tem até história para mais. contar. Olha, o Ciro começou com 50. Com 50, não. O Ciro começou com 40 e meio. No mês que vem eu faço 41. Então Então tem que começar já. começa já, então, né? Pra não... Pra dizer que foi na casa dos 40. Melhor. Você pode fazer 40 minutos de exercício, você pode usar a sua idade Como... e se Exato. ressignificar um desafio. Tem gente que faz isso, né? Vou Você fazer lembra o 30 seu pedal? anos. Você lembra no Ah, meu seu pedal? pedal. Meu primeiro pedal de 100 quilômetros. Gente, foi um evento. Foi um evento. As pessoas fizeram o treino normal e depois concluíram comigo mais para completar os 100 quilômetros. A gente formou um pelotão gigantesco só para me levar. Olha que Foi legal. lindo de E ver aí todo o seu mundo. de 50, que a gente queria fazer 50 50 quilômetros. Para comemorar os seus os 50 anos. Olha que legal. Sim. Então você começa a usar a criatividade, você coloca outros significados no esporte. Porque é triste quando a pessoa só pensa em esporte e tempo, em performance. É uma raiva quando alguém fala, você fez uma maratona? Fez... Quanto tempo você fez a maratona? Porra, eu fiz uma maratona. Você Você quer quer saber saber? quanto tempo eu demorei Não a fazer uma importa, né? maratona? Né? Então as pessoas às vezes pensam muito em performance e isso não é sustentável. Mas como você coloca outros significados no esporte, por exemplo, 40 minutos de exercício, eu completar 50 anos e pedalar 50 quilômetros, né? Eu associar o meu esforço no esporte com a dedicação num projeto do trabalho, você faz... o esporte ganha um outro brilho na sua vida. Né? Ele vira realmente uma ferramenta. Não é uma ferramenta só para eu colocar qual é o meu pace. E a perguntinha filosófica aqui, né? É. O que vem primeiro? A mente sã em um corpo são ou o corpo são ele abriga uma mente sã? O ovo ou a galinha? Eu acho que a ordem correta deveria ser um corpo são, abrigar uma mente sã, né? Pensando nessa criança que está em desenvolvimento, né? Que ainda está tendo tantas coisas em formação, então esses pais já começarem a cuidar desse corpo que vai abrigar uma mente sã. Né? Mas infelizmente a gente sabe que isso é uma utopia, né? Porque já começaria ali A criança naquela já fase que ela nem tem exato. aquele senso crítico ainda, o né? balé da escola, o judô da escola, a educação Natação. educação física na escola. Eu nem sei se ainda tem educação física. Tem. Então, é isso, né? Então, é já começar assim, né? E vai evoluindo, né? Então, o ideal seria um corpo
corpo são a abrigar uma mente sã, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Eu sei, Ciro, que o meu estilo de vida, o estilo de vida da Lê, não é uma realidade da grande maioria da população brasileira. A gente sabe que não, né? A gente sabe, é o que a Lê falou, né? Vamos fazer um podcast falando sobre gestão de tempo. Como que uma mãe trabalha fora, cuida de casa, cuida dos Uma mãe solo, filhos, muitas vezes. exato, e ainda vai fazer atividade física? Puxado, né? Sim. Sim, né? E ainda tem essa questão de nós associarmos a atividade física com gasto. Né? Então, poxa, eu não posso assumir esse gasto. Não é um gasto, é um investimento. Tem um comercial que eu sempre falo desse comercial para os meus pacientes, né? Que eu não me lembro propaganda do que é, mas nesse comercial é um homem na casa dos seus 70 anos, 75, e ele tá fazendo musculação e mostra ele pegando um peso e erguendo. Então, ele põe o peso assim no chão e aí ele ergue esse peso. Então, esse é o movimento que ele tá fazendo lá na academia, o tempo todo, né? E aí mostra todo dia ele lá, né? Suando e fazendo esse movimento. E aí chega o Natal. Aí ele vai na casa da filha dele, você já viu, Lê? Não. Ele vai na casa da filha dele, a filha dele abre a porta, ela é adulta, ela abre a porta e aí vem uma criança correndo até ele Ai, que e lindo. fala: o vovô chegou, o vovô chegou. E num determinado momento ele pega a criança e ergue ela para ela pôr a estrelinha em Olha, que cima da legal. árvore de Natal. Eu Maravilhoso. sempre uso esse exemplo, né? Então, o esporte são movimentos básicos que a gente precisa. Eu não preciso ir para academia. Se eu tô na minha casa, sentar e levantar é um treino que eu faria na academia, mas que eu posso fazer em casa, né? Pôr um pé no sofá, subir e descer é um movimento que você pode fazer na tua Vou casa. descer um ponto antes Escada. perto da minha casa para eu caminhar um pouco mais. Exato, exato. Não As usar a escada escadas. rolante, usa a escada subir, normal, exato. né? Ale, eu gostaria muito agora que você falasse que não é um corpo são que abriga uma mente sã, é uma mente sã. Você quer Responder a briga. pergunta. Você pensa igualzinho a Cirlei? Eu acho que a Cilei fez uma analogia legal em função de pensar da infância, né? Mas quando a gente não tem uma mente sã, o nosso corpo adoece. Sim. O nosso corpo grita, o nosso corpo sinaliza, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, em alto nível de estresse, a nossa mente, ela vê ameaça em todo ao redor. E isso deixa o seu corpo em estado de alerta para lutar. Mesmo estando tudo bem, o seu corpo não entende que está tudo bem. Então, ele fica nesse estado de luta e fuga o tempo todo. E isso você vai judiando do teu corpo. Uhum. Então, você é capaz de fazer um problema dermatológico, você ter uma gastrite, uma dor de estômago, você ter queda de cabelo, você desenvolver tique motor, né? Então, eu complemento falando que o corpo só é são se eu tiver também uma mente sã. Isso principalmente quando a gente chega na fase da pré-adolescência, da adolescência, onde a gente começa a enxergar o outro. E os desafios do julgamento, de ser aceito, de não falhar, eu preciso tirar nota boa na prova, depois eu preciso corresponder à expectativa do meu chefe, do meu companheiro, da minha companheira. Então, existe uma cobrança depois, saindo da fase da infância, na fase pré-adolescência, a fase adulta, onde realmente a mente parece que é mais exigida. A criança se diverte. A criança tudo é fácil, né? Descomplicado. Então, chega um momento da vida onde a mente, sim, o corpo só é são se a mente estiver sã também, porque é ela que comanda o resto, né? Ela que comanda o resto. Então, buscar esse equilíbrio emocional, o autoconhecimento, eu costumo falar para os meus pacientes, né? O autoconhecimento te dá a liberdade de você não permitir que ninguém fale quem é você, né? Ou para onde você tem que ir.
Porque quando eu não me conheço, qualquer lugar serve. O que o outro fala sobre mim, eu apoio, eu acredito, porque eu não me conheço mesmo, então o que o outro falou. Então, esse adoecimento mental, ele acaba realmente trazendo muitos desconfortos físicos. Por exemplo, uma crise de ansiedade, né? Esses dias uma paciente falou que vai voltar para terapia, foi parar no pronto-socorro de madrugada, não conseguia respirar. Mas ela identificou que era uma crise de ansiedade. Você chega no pronto-socorro, vai tomar diazepam. Mas ela precisa voltar para o tratamento, né? Então, olha como o corpo é judiado. Ela perdeu uma noite de sono, foi parar no pronto-socorro, deixou a família, né, preocupada, apreensiva, porque alguma coisa a mente dela está identificando como perigo, Uhum. né? Por isso que ela não conseguia respirar. Então, respondendo, sim, concordo, mas existe o inverso. Acho que quando você se torna uma pessoa com mais responsabilidades. O corpo O corpo fica tentando se cobra, defender, tentando fica, se fechar ali, se fica, proteger. fica, ele reclama. Muitas doenças físicas são decorrentes de estados emocionais, de distorções, né? Que a gente fala da realidade, né? Então a gente acaba realmente. E é legal porque o corpo sinaliza, fala: e aí, Sim, gente, você vai cuidar de mim ou não vai? sim, Eu vou ter que sim. te derrubar aqui? É. Eu vou ter que te É paralisar? aquela E é piadinha do verdade. coração, né? O coração fala: se você não parar, eu paro, né? É. E aí você vai, né? Você vai, o coração deu o sinal, né? A gente, Ciro, a gente tem um corpo e aí a gente tem uma alma, né? Que é a sede das nossas emoções, né? Sem entrar aqui em debates, né? Da concepção de alma, né? Mas nós temos um corpo e nós temos as nossas emoções, né? E nós precisamos cuidar dos dois, né? Até a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como o bem-estar do corpo e da saúde mental. Não é mais visto só o corpo. Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, já foi ausência de doença. Então, se eu não tenho nada de errado no meu corpo, eu sou um sujeito saudável. Hoje não mais. Hoje a Organização Mundial ela inclui a saúde mental para poder falar de saúde. Então, se eu tenho, né, um corpo e a sede das minhas emoções, por que que eu vou cuidar disso de forma separada? É uma Não tríade, tem corpo, porquê, né? mente e espírito. Exato, eu vou. Não tem O jeito. espírito é a sede das minhas crenças, né? E nós trabalhamos crenças, as crenças limitantes na terapia, né? Então eu tenho corpo, alma e espírito. A Organização Mundial da Saúde define saúde como o bem-estar dos três. Se eu sou corpo, alma e espírito, por que que eu vou cuidar só de um? Não, eu só posso falar de saúde se eu cuidar dos três: psicoterapia, atividade física e um não às crenças limitantes, que é trabalhado na psicoterapia também, né? Um tema que sempre aparece na psicoterapia, que eu falo que é uma questão de tempo, é espiritualidade. É uma questão de tempo, né? Então, é muito difícil um paciente meu que passou pela psicoterapia e não trouxe esse tema para Uhum. a terapia, né? Então, é por isso que a gente fala tanto das atividades físicas também no Você processo da sabe que esse tema é psicoterapia. muito trabalhado quando os pacientes trazem questões sexuais, né? O que que eles aprenderam por meio de crenças ou não aprenderam, né? Exato, ou Não não foi falado ou aprenderam. aprenderam da forma errada ou por meio da religião, de crenças religiosas, né? Onde leva você a ter uma disfunção sexual, né? Então, o proibido, né? O imoral, o Sim, sujo, né? E traz vários problemas de relacionamento, problemas com a sua intimidade. A gente pode até fazer um episódio sobre isso, É. né? Porque a gente faz muito psicoeducação já na vida adulta, né? Pessoas casadas e com filhos onde uhum, não experimentaram de fato a sua intimidade, não conhece o seu corpo, né? Porque aprenderam que aquilo é errado, né? Eu só posso experimentar um orgasmo se for com meu marido, por exemplo, ou com a minha esposa, tá errado. Então, umas distorções, umas coisas aprendidas de forma tão de ponta cabeça
que levam a um Sim. sofrimento também E psíquico, quando a gente né? fala de crença, Ciro, a gente está falando desses aprendizados lá atrás, que hoje guia o meu comportamento, né? Então, são concepções que foram formadas e que hoje o meu comportamento é baseado em cima dessas concepções, né? Então, essas são as nossas crenças, né? Por isso que a gente tem que trabalhar essa tríade, né? Nós temos que trabalhar os três. Eu não sei se vocês se lembram de um episódio do BBB que ia ter uma... Isso repercutiu muito. Isso ia ter, acho que eles iam ter uma prova e uma moça que é uma cantora, ela colocou um absorvente interno para que ela não precisasse desistir da prova se ela tivesse vontade de fazer xixi. E aí ela colocou um absorvente interno. E ela fez xixi e molhou toda a roupa dela, Uhum. né? Então, Não lembro você não lembra disso. disso? Isso deu uma... Aí, porque estava no auge lá, se deveria ter ou não educação sexual nas escolas, né? Tava esse debate, né? E aí usaram muito essa moça como exemplo, né? Gente, essa moça não sabe por onde sai a urina e por onde sai o sangue da menstruação? Porque ela colocou o absorvente interno Prevenindo urina, achando né? que ia segurar a urina, né? Então, não sei, eu acho que eu entrei nesse assunto porque a Lê falou da questão da sexualidade, né? Mas trabalhamos isso na terapia também. Se a gente percebe ali o nível de conhecimento de um paciente que é limitante, a gente vai trabalhar o desenvolvimento do conhecimento desse paciente. Conhecimento é tudo, né? Sim, sim. Você falou de um negócio que eu fiquei pensando agora aqui, né? Da maratona, né? Você falou, eu corri uma maratona. Aí vem aquele, né? Quanto tempo você fez, né? Qual a sua A pace? performance, né? É. É um negócio meio contraditório, né? Mas pode uma pessoa que está ali naquele exercício ali, praticando ali a corrida, o ciclismo, ele pode desenvolver uma ansiedade Pode, por conta de, olha, eu pode, preciso melhorar minha pode. Sim. Isso é meta, muito eu preciso comum. disso. Isso é muito comum. Nós tivemos essa questão, né, Lê? No pelotão ali, várias meninas, né, que às vezes marcavam de ir e na hora ficava com medo. E então, assim, diversas de nós ali mesmo, do nosso pelotão, algumas meninas chegaram a falar para mim, né, do medo de ir, de não acompanhar, e que daí colocava roupa para ir pro treino e depois tirava a roupa e voltava, Não dormia de conseguia sair novo, de não conseguia casa. sair de Nossa. casa, sim. Por performance, Sim. duvidar Uhum. da própria capacidade. E muitas pessoas chegam até a terapia, no caso, eu também sou a psicóloga do esporte, por problemas com performance, autoexigência, né? Uma pessoa que se cobra demais, uma pessoa que ela nunca está satisfeita com a performance dela. Tem uma questão muito forte de ego, né? Ele quer mostrar o melhor, ele quer ser o melhor do grupo, ele quer performar bem, ele quer ser exemplo, ele quer ser modelo, ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto. E para sustentar essa imagem e essa performance é muito complicado. E voltando mais uma vez, para pessoas que são amadoras. Nós não estamos Exato. falando em grupos de atletas olímpicos, Não. que aí esse alto grau de exigência é até super compreendido, porque ele vive disso. Ele Sim. tá Eu pensei até que seria algo mais real para esse pessoal para esse profissional mesmo. pessoal, não, Mas pro Infelizmente, não, amador, Cida, pro amador. pro amador, Que pro coisa. amador. É muito natural a gente ver pessoas assim que sofrem por não encontrar um desempenho ideal. E aí, né? O que é um desempenho ideal, né? Então, assim, são poucos os que praticam esporte por prazer, né? Geralmente entra aí nessa questão do desempenho, e isso se torna um sofrimento. E um mau uso da competitividade. Nós somos competitivas, isso é fato, Sim. tá? Mas como é que eu uso essa competição? Porque às vezes a pessoa coloca, Ciro, coloca a sua vida em risco. Muitos acidentes, por exemplo, no ciclismo, poderiam ter sido evitados. Muitos, tá? Tem outros que não. Mas alguns poderiam ser evitados, mas a pessoa está tão cega, literalmente, pela performance, que ela não para num cruzamento. Sim.
Então, Já pensou? ela coloca a vida dela em risco por causa de um tempo que ela quer diminuir num trajeto, né? O Strava, que é um aplicativo que a gente usa para baixar os nossos esportes, né? Ele tem um tal de Com, né? Que seria assim, o seu, como que chama? O melhor tempo de quem passou naquele O percurso. melhor tempo, mas ele tem tipo uma coroa, né? Você ganha ali simbolicamente uma coroa. Uhum. E as pessoas ficam cegas por isso. Uhum. Quando você conquista o com e alguém vai lá e tira o seu tempo, eu consegui, você foi lá e fez melhor que eu. O Strava manda um e-mail pra gente. Ah, é? É, Ele é Olha só. danado, ele é É. danado. Falando que eu Você perdeu perdi. o seu com. Pô, ele coloca você lá embaixo, Aham. cara. Sim. Você Caramba, fala, meu. e quem foi a pessoa? Aí Deixa eu lá pronto. ver. Eu vou lá ver. Ah, é? A pessoa vai estar no treino tal Aí você dia. fala, Vou lá. esse barrigudinho. Não, e E olha, aí, e é interessante que isso aconteceu comigo ontem à noite. tiraram o seu com? Eu fui correr, Olha só. olha só, Ciro, eu fui Não correr deixava não, hein? lá na praia. Fui eu? E eu fui correr. Eu fui correr com o meu relógio de pulso, que marca o percurso, a velocidade e quanto que eu gastei de caloria e o tempo que eu fiz. O Strava é um aplicativo que a gente baixa no celular e ele também grava. Uhum. Aí o que que eu fiz? Eu fui correr e eu acionei o meu Strava e acionei o meu relógio. Então os dois iam marcar. Eu corri 5 quilômetros. Só que quando eu saí, Ciro, eu já percebi que o meu relógio estava doidão. Eu corri 200 quilômetros, que é do meu apartamento até a orla da praia. Eu corri 200 quilômetros, o meu relógio já tinha marcado que eu tinha corrido 1 quilômetro. Ah. E assim aconteceu até o final. Então, eu corri 5 quilômetros. Quando eu olhei para o meu relógio tinha marcado 15 quilômetros. Vixe. Eu ignorei o relógio e salvei o treino do Strava. Então, ficou lá marcadinho. Sirley correu 5 quilômetros em tal lugar. Ontem à noite, eu fui dormir e peguei meu celular e fui lá, porque a gente também consegue curtir o treino dos nossos colegas. Então, eu peguei meu celular e fui curtir o treino dos meus colegas, né? Apareceu lá uma mensagem que quando eu conectei no celular, o meu relógio acabou levando o treino para o Strava, mesmo que eu não quisesse, Uhum. porque eu só salvei o do próprio Strava. Meu relógio levou esse treino e aí apareceu uma mensagem: você foi sinalizada. Favor corrigir ou excluir o treino. Então, alguém viu o meu treino e reportou o Strava. Olha, Olha o nível de competitividade que a gente fala. absurdo, né? O E negócio... estava errado. Então, realmente estava errado. Meu Uhum. relógio bugou, mas alguém se incomodou a ponto de denunciar para o Strava. Cada uma, né? Sim. É o ser humano, Ah, né? Então, Tá a gente, louco. essas questões, elas vêm para terapia. Porque às vezes a pessoa é tão competitiva que ela não tolera que Uhum. alguém faça tão bem quanto ela ou melhor que ela. Então, aí a gente trabalha até alguns valores dentro do esporte e da vida da pessoa, né? Tem gente, Ciro, que se inscreve para uma prova e eu dou meu chip para a Cirlei correr no meu Uhum. lugar, porque eu sei que ela corre mais rápido, faz de Eu vi alguma conta. coisa no Instagram esses dias que era exatamente isso aí. Sim. Burla número de É. peito, Bobeira, né? me dá dou o relógio para alguém que é mais rápido que eu, para depois computar como se eu tivesse corrido. feito Porque aquele o meu treino, relógio está né? conectado no meu aplicativo. Uhum. Só que a Lê corre mais do que eu, então eu vou tirar meu relógio e vou pôr no É. pulso dela. Aí ela vai correr, depois eu vou salvar o treino e ele vai pro meu aplicativo. Que idiotice, né? Sim. Então, É. mas para quem faz, Não tem é? um motivo muito Exato. pessoal, apesar de ser uma distorção. Eu não sou psicólogo, eu posso falar que foi uma idiotice, tá? Pode? Não é Vocês tema. acho que Não vocês vão seria falar. tema para psicoterapia? A pessoa fazer isso não é um tema para psicoterapia? Porque quem faz Uhum. isso, Ciro, não vou generalizar, mas assim, você pensa, o fato de burlar algo, eu burlo não só no esporte. Então, se eu faço isso no esporte, eu faço isso no trabalho, Uhum. eu faço isso na minha vida pessoal. Eu sempre dou um jeitinho para eu sair na vantagem.
Então, a gente está falando de valores de vida, né? Que é um Sim. ponto que a gente trabalha, inclusive, na terapia também, né? Não só valores que eu falo Aham. distorcidos, né? Mas a pessoa entender quais são os valores de vida para ela. Principalmente a gente dar uma organizada na competitividade. É Uhum. um valor, Mas né? pra pessoa vale mais o que os outros vão ver do que a consciência dela mesma, né? Isso. É absurdo pra mim isso aí, sabia? É, É, pois é. a pessoa É sabe muito que ela. A pessoa Eu tô sabe, chocada. nada. a pessoa sabe que não foi aquilo Mas e. qual que é o intuito, né? Ela mostrar socialmente, É. né? Que falsamente Uhum. só ela sabe, mas que ela tem um desempenho que não é real, né? Então é uma pessoa que fica refém Uhum. de uma admiração, né? De um reconhecimento social, de um status, né? E aí, e se a pessoa não vê isso como um problema, Ciro, ela nem vai trazer essas coisas na terapia. Uhum. Não vai. Tinha um ciclista que. Tinha, não sei, ou tem um ciclista que o sobrenome dele acho que é Contador, né? Uma coisa assim. Hum. Eu já ouvi falar. Acho que eu vou pegar alguma manchete, alguma coisa dele. É. Dele. Vou colocar uma foto minha e vou escrever Isso. embaixo: Contador anda 700 quilômetros de bicicleta. Isso. Né? Ainda mais com a IA hoje, né? Dá pra fazer um Dá monte para de- fazer muita coisa falsa. Teve um episódio recente de uma moça que ela participou de uma corrida, ela participou de uma corrida, ela fez a inscrição e o personal dela correu. O personal dela correu no lugar dela com o chip, com o Isso foi número de muito peito, bizarro. foi. E acho que ficou em segundo Ela lugar. subiu no pódio. Ele Nossa. ganhou, ficou em segundo lugar e ela subiu no pódio. Uhum. Ela Então, mas subiu o no que pódio. chamou a atenção, né? O biotipo dela, olha que horror, né? Não é fazer um julgamento, mas o biotipo dela não Com o correspondia tempo. à performance que estava na prova, Uhum. né? E aí que foram Uhum. ver e realmente Foram não era ela que analisar, correu, Uhum. foram né? analisar as imagens, então a gente é fotografada, a gente é filmada enquanto a gente está correndo. E aí viram que aquele número de peito não estava nela, estava num homem, né? E aí, no segundo lugar ainda, no negócio que vai Exato, ter um destaque enorme. exato. E ela subiu no E pódio. Ela sobe, subiu no pódio. Absurdo, né? ninguém vai ver, Ninguém vai né? Então perceber. a pessoa tem uma distorção tão grande, Mas ela cruzou a linha, pelo menos. ele. Ele cruzou a linha ainda. Ele, É, sim. Nossa. porque o tempo Tipo, não final. pegou nem Não, o uns tempo 10 metros final ali. não, e o tempo final é cruzado debaixo do pórtico, que é ali Aham. que tá, né, onde você computa o tempo final. Ele que cruzou. Né? Que eu pensei, de repente lá na esquina, lá ela pegou o negócio Não. e correu na Mas reta final. a dissimulação da pessoa, ela chega no nível que ela acredita realmente que ela está enganando. Agora fala um assunto que a gente pode Ai, abordar no próximo aí. eu acho um assunto bem importante. A gente pode até trazer uma convidada, uma nutricionista, e a gente falar sobre mudanças de hábitos, sobre procrastinação, que é um tema bem atual, que as Uhum. pessoas têm muita dificuldade em entender por que que é tão difícil iniciar um esporte, iniciar uma mudança de hábito, uma melhoria de hábito. Então, a gente pode, inclusive, lançar um desafio e a gente vai deixar em aberto, né, para o próximo episódio, realmente, as pessoas estarem com a gente novamente Legal. e entrar junto com a gente nesse desafio. Sim, e eu quero inclusive falar para que as pessoas que vão ver aí, né, os nossos recortes, as nossas, que manda mensagem ali pra gente de Isso. sugestões, né, sugestões, se quiser fazer Boa. pergunta, então assim, já fica aí, né, um pouquinho aí, né, uma colherada do que vai ter no nosso próximo encontro, então se quiser fazer pergunta sobre alimentação, sobre atividade física, sobre saúde mental, principalmente, né? Lembrando que eu e a Lê somos psicólogas, não somos, nós somos Educadores físicos. praticantes, nós somos praticantes amadoras de atividade física, né? Então, mas quiser deixar alguma pergunta pra gente, né? E alguma sugestão aí de tema Pode e de ajudar a gente Exato. construir os A gente próximos adora episódios. essa interação, a gente adora, pode procurar a gente nas redes sociais, pode procurar aí o
nosso nome que está em construção, né? A nossa página ali no YouTube. Assim a gente tem motivo para tomar mais vinho. Mas sim, exato. Vocês querem deixar redes Exato. sociais, alguma coisa também? Para isso Sim. já se despedir? Sim. O meu @ Alexandra Freire, psicóloga, meu Instagram, o e-mail alefm@hotmail.com. Eu tenho 2 páginas no Instagram, uma pessoal e uma especial, que é uma queridinha que também tá nascendo, que eu falo de atividade física e saúde mental. Essa chama A Endorfina e o Divã. Então, falo ali de saúde mental e atividade física, e a minha pessoal, que é Cirlei_Grisiele. E o seu? O meu é Ciro Maldonado. Não lembro agora o nome. Como que tá? Ah, Acho vai- que é ciromaldonado.contador, alguma coisa assim. E tem Tem a da contabilidade, Isso. cifraconte.contabilidade. Tá? Boa. Agradeço, pessoal. E eu tenho um desafio para você também. Eu quero ver quem que vai ser o primeiro a se inscrever no nosso canal. É verdade. Tchau.